Olá, eu sou Denise Cabral, sou terapeuta holística Ayurveda e instrutora de yoga. Eu tô aqui hoje para falar para você um pouquinho do que é o Ayurveda. Ayur significa vida, Veda é sabedoria, ciência. Então, Ayurveda significa o quê? Ciência da vida. Ela foi escrita pelos Vedas. Os caras muito inteligentes escreveram lá atrás os livros. A gente tem alguns livros aqui no Brasil que já tem a tradução. São livros maravilhosos. E falar de Ayurveda para mim é um prazer, um privilégio. Porque desde que eu conheci essa ciência, a minha vida modificou, assim, completamente. Eu conheci em 2010 e a cada dia que eu estudo, eu descubro que tem mais coisa para descobrir. E aí você vai vendo que cada um é de um jeito. E então é muito importante, dentro do Ayurveda, você saber o que significa dosha. Dosha é a base do Ayurveda. O dosha, na verdade, é um desequilíbrio. Então existem 3 doshas: Vata, Pitta e Kapha. Vamos falar um pouquinho do Vata, para ficar bem claro, bem fácil para você. O Vata, ele é a junção do elemento ar com o éter. Então as pessoas que têm essa predominância em Vata, elas são mais leves, elas são mais ágeis, são pessoas que falam muito, falam rápido, elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. O desequilíbrio de Vata é o intestino grosso. O Pitta é o elemento fogo com o elemento água. Então são pessoas muito calorentas, são pessoas que têm uma digestão muito forte, têm muito apetite, são pessoas muito ciumentas, muito emotivas, pessoas tipo 8 ou 80. Então essas pessoas, elas precisam justamente do oposto disso, de tudo isso que eu falei aqui agora, do fogo, da água. E tem um Kapha, né, que é o elemento água com o elemento terra, que são pessoas, você percebe pela estrutura de Kapha que elas são mais largas, são pessoas muito amorosas, são pessoas mais lentas. Então, se um Vata, por exemplo, faz alguma coisa em 3 minutos, um Kapha vai fazer alguma coisa em 30 minutos. Não é porque ele queira ser assim, é a natureza dele. Então, o dosha, ele é formado lá na barriguinha da sua mãe, quando você está com 3 meses de gestação, quando o coração é formado. Então, a partir daí, a tua ligação com a sua mãe começa a existir. Então, tudo que a mãe come, que a mãe vive, que a mãe vê, que a mãe sente, é transmitido para essa criança. Então, a gente já nasce ou Pitta, ou Vata, ou Kapha. Então, através de uma anamnese, né, que o terapeuta vai fazer com você, é um questionário um pouquinho longo, que é para descobrir exatamente, identificar que dosha é esse. Na verdade, o dosha é um desequilíbrio. Então, você precisa saber qual o seu dosha para você justamente usar, se alimentar, viver do que é o oposto disso. Então, um exemplo bem claro. Se o teu dosha é Vata, você tem muito ar e você tem muito éter. Então, o ar e o éter, é a característica qual é? Seco, leve e frio. Então você precisa de coisas que sejam um pouco mais pesadas, um pouco mais úmidas e aquecidas, que é justamente o oposto. Então, se você é um Vata que se alimenta de saladas e pega muito vento, você com certeza vai estar em desequilíbrio. Então o Ayurveda, ele te traz para dentro de você. Então isso é muito incrível. Dentro do Ayurveda existem algumas terapias, né, que são as massagens, as limpezas chamadas de panchakarma, e a gente utiliza muito a fitoterapia, né, que são chás de ervas, né? E a gente tem tudo aqui no Brasil, não precisa ir lá na Índia comprar. É claro que se a gente puder fazer isso é maravilhoso. Mas a gente tem, né, no Ervanário, a gente tem todas as ervas brasileiras. E aí o terapeuta, de acordo com o teu dosha, ele vai te indicar qual o melhor chá, qual a melhor alimentação, né? Então tudo isso é prescrito de forma individual. Então não adianta você pegar o seu programa de vida, né, que eu costumo chamar, depois que a gente faz o diagnóstico e monta um programa de vida para esse paciente, e dá para o seu amigo, porque você acha que é muito parecido com você, o modo de ver as coisas, a emoção, porque cada ser é único. Então é muito interessante essa ciência, porque ela traz para você o autoconhecimento. Você começa a entender o que é bom. Nossa, é por isso que quando eu como determinada fruta, por exemplo, eu me sinto de um determinado jeito. A minha emoção modifica, né? Porque tudo são os elementos, né? Os grandes elementos, que é ar, éter, fogo, terra e água. E a gente é formado desse elemento, né? Porque a natureza em si, ela tem esses 5 elementos. Como nós fazemos parte dessa natureza, nós temos todos os elementos dentro da gente. Só que o dosha é exacerbado esse elemento. E isso não muda. Se você nasceu Pitta, você vai ser Pitta até o final da sua vida. O que a Ayurveda faz é trazer o equilíbrio desse Pitta. E uma coisa muito importante é o seguinte: você é Pitta, você pode estar num momento da tua vida com um desequilíbrio de Kapha, por exemplo. Você abusou de alguma coisa que te trouxe uma letargia e que você mexeu com a água no teu corpo. Então você vai continuar sendo Pitta, mas no momento você está com desequilíbrio de Kapha. Então esse terapeuta, ele vai
fazer um programa para você que vai equilibrar esse kapha, essa água que você deixou exacerbado, mas sem esquecer qual é o teu dosha predominante, tá? Então é tudo muito individual, é tudo muito passo a passo. Você, primeira coisa que você faz, você vai contar o que você está sentindo, qual é a tua queixa. A partir daí, a gente vai entender o que está acontecendo dentro do teu organismo. Mas, em primeiro lugar, a gente não vê a doença. Como é uma medicina preventiva, é uma medicina, vamos dizer assim, holística, ela te vê num todo. Então, se você fala para mim que você está com prisão de ventre, eu não posso chegar e é vata, não. Isso pode estar sendo acarretado por uma outra coisa que você fez e que mexeu com pita, que foi e mexeu com vata. Então, assim, parece que é confuso, né? Mas quando você começa a relatar o que você está sentindo, a gente começa a colocar no papel e tudo vai se formando, e aí o terapeuta consegue fazer um programa de vida bem legal para você, tá? O Ayurveda, ele tem uma coisa muito interessante também, que é o Dinacharya, que é a tua rotina diária. E então não é para você acordar, como aqui no Ocidente a gente faz muito isso, né? Acorda correndo, escova o dente, toma um café e vai. Isso é totalmente prejudicial à saúde. Então não adianta você ter na tua mesa alimentos orgânicos, alimentos naturais, ter uma vida que você viaja de vez em quando, você tira férias, você é amado, e se você não tem um começo de dia equilibrado. Então, coisas muito tranquilas de serem feitas e que a gente aqui às vezes não tem muito esse hábito, né? Então você acordou, você foi lá, fez a tua necessidade fisiológica, você não escova só teu dente, você precisa raspar a tua língua. Isso é muito importante, eu falo muito isso nas palestras que eu dou e na consulta, porque quando a gente está dormindo, as toxinas chamadas AMA, elas sobem, né? E como a língua é esponjosa, fica tudo ali dentro da tua língua, encalacrado ali. Quando você acorda e não limpa essa língua, a primeira água que você toma, o primeiro café, seja lá o que for, volta tudo de novo. E aí tu imagina, essas toxinas, elas passam a noite inteira querendo sair do teu corpo. Aí tu chega de manhã e você devolve elas para dentro do teu corpo de novo. Então é uma troca de toxina e vai acumulando do dia seguinte, da noite seguinte. Então a primeira coisa que você precisa fazer é raspar essa língua. Raspou a língua, foi para a cozinha, uma aguinha morna com gotinhas de limão. Isso é adstringente, né? Isso vai limpar. Imagina um cano que você joga uma água quente com detergente. É exatamente isso que você está fazendo com o teu organismo. E aí você vai para a tua mesa e você vai ter ali uma ceia, um café da manhã, de acordo com o teu dosha. E aí, meu filho, vai ser feliz pra tua vida, porque assim tu vai ter equilíbrio, né? Então, por mais estresse que você tenha nesse dia, você vai conseguir perceber que, peraí, eu tô estressado, estou com problemas sérios, mas o meu pé está no chão. E o kapha está com a cabeça ali, junto com ele, porque o kapha é chão demais, então ele vai conseguir equilibrar isso. O pita, como ele é muito exigente, ele vai perceber que ele está um pouco mais suave nas suas decisões. E o vata é pé no chão. Tá? E assim, para a gente finalizar, eu vou falar de yoga, porque yoga é um dos braços do Ayurveda. Eu, como sendo uma instrutora de yoga, eu trabalho muito com isso. Então eu tenho um aluno, ele chega para mim e fala, olha, eu gostaria de fazer um yoga personalizado. Então a gente faz o questionário, a gente detecta, a gente identifica qual o dosha desse aluno e é passado para ele uma prática com asanas de acordo com o dosha dele. É um yoga personal, a não ser que seja uma turma de muita gente, mas que eu conheça um por um. E aí o que eu percebo? Que aquele pita está exigindo muito do corpo dele, eu chego no ouvidinho dele e diminuo, falo para ele que já tá bom aquilo ali, ele não precisa fazer 20, ele faz só 10, 15. Então eu tô de olho. Mas no personal é muito mais claro isso. Então se o dosha da pessoa, do aluno ali é vata, eu não vou deixar ele de cabeça para baixo, porque ele precisa de chão, né? Lembra, vata é ar, é éter. Então esse aluno precisa de chão, eu preciso colocar muito ele em pé. Então esse aluno que é vata, eu vou trazer ele para o interior dele, né? Porque o vata, ele adora voar. O vata, ele começa uma prática e meia hora ele já quer ir embora. Então você tem que fazer de forma que ele se sinta bem, que ele se sinta tranquilo, mas também não pode ser exercício muito lento. Então, por exemplo, Surya Namaskar. Você dá 6 Surya Namaskar para um vata, ele vai começar a se sentir legal, mas já começa a rolar um cansaço. Então ele já não está mais afim de sair dali para ir para outro lugar, para uma festa que seja. Você não pode fazer uma meditação longa para um vata, porque ele com certeza ele não vai gostar daquilo, ele não vai querer voltar para a aula. Tá? Então você que está em casa, se você for um vata, não exija muito assim, hoje eu vou fazer uma meditação de 1 hora, porque isso não vai rolar no dia seguinte. Então começa pouquinho, vai devagar. O que você tem que fazer é pé no chão, muita postura de pé no chão, teu pé. Imagina que as tuas pernas são raízes e que você precisa desse chão. Um kapha já é o oposto.
do Vata. O Kapha, você precisa botar muito ele em exercícios dinâmicos, para ele suar. O Kapha, ele tem muita água, ele tem muita terra, então ele tem que suar. E botar essa pessoa aí de cabeça para baixo, fazer muito invertida. Porque o Kapha não tem medo, o Kapha, ele tem uma certa letargia, uma certa acomodação. Então ele não vai querer ficar de cabeça para baixo. E você vai falar, não, mas eu tô aqui, vamos lá, você consegue, eu tô do teu lado, você não vai cair. E o Pitta, você tem que fazer com ele assim, mostrar para ele que ele tem condições de fazer e que ele não precisa provar nada para o professor. Posturas que sejam frescas, né? Você não vai dar, por exemplo, para um Pitta, várias séries de Kapalabhati, que é a respiração do fogo, porque ele vai sair dali meio irado, ele não vai entender por que ele está irado. Então, são respirações frias, Shitali, respirações que traz o ar fresco para dentro dele, e ele vai começar a falar, nossa, que coisa legal isso. Muito relaxamento para o Pitta, né? Mostrar para ele que aquilo ali não é uma prática esportiva onde ele está competindo. Então isso tudo é muito interessante, quando você descobre o teu dosha e você percebe assim, é por isso que eu fui fazer uma linha de yoga e não me senti bem. E a outra já foi show para mim. Então isso é muito legal, muito interessante. E tem aí, gente, tem tudo que vocês precisarem. Tem na minha página do Facebook, vocês podem me procurar. É Botica da Alma Terapias Ayurveda. Tem meus contatos, tem muita explicação lá de Ayurveda, de Yoga. Eu quero agradecer ao Quaraci, que é o dono da Bliss Yoga, que nos cedeu esse espaço aqui, um grande amigo nosso, né? É muito legal isso, ele deixou a gente aqui à vontade, né? A gente está aqui gravando. Agradecer ao Renato, ao Samuel, por essa iniciativa, coisa muito legal, a gente está precisando disso. O Ocidente precisa tomar essa água que vem lá do Oriente, porque é muito legal, né? E agradecer a você, muita gratidão por você estar aí me ouvindo, né? Você está abrindo o teu ouvidinho e está falando assim, pô, legal isso aí. Eu vou estudar, vou ver qual é isso aí. Porque assim, a gente só tem a ganhar. E eu posso te dizer que a minha vida modificou completamente depois de descobrir o que é a Ayurveda, o Yoga. Então, muito obrigada e Namastê.